Bom, em nome do vereador Gilson Conzatti, presidente da União dos Vereadores do Brasil, gostaria de saudar o deputado Eduardo Henrique Bismarck, presidente da comissão, o relator, o deputado Aécio Neves, e da mesma forma, em respeito aos 57.931 vereadores e vereadoras que compõem o Parlamento Municipal, nos 5.570 municípios do Brasil, cumprimentar os demais deputados e deputadas presentes nessa sessão, os demais convidados que acompanham a mesa, a imprensa, os servidores da casa e as pessoas que acompanham os trabalhos. Inicialmente, presidente Henrique, deputado Aécio, quero registrar a satisfação da União dos Vereadores do Brasil, que congrega e representa, a nível nacional, todas as associações, uniões estaduais, câmaras de vereadores dos 26 estados da federação, e que, nesse mês de novembro, completa 55 anos de trabalho em prol do Legislativo, por ter sido convidada a participar dessa discussão tão importante que é a PEC 48. Ao sentido ao VB, a PEC 48 é um dos principais temas e uma das grandes pautas que esse Congresso põe em discussão e, com certeza, vem mostrando a que veio. Modismos à parte, a expressão Mais Brasil, utilizada por muitos, Mais Brasil e Menos Brasília, é uma das bandeiras da UVB já há pelo menos 10 anos. E vermos, assim, o Congresso Nacional trabalhando no sentido, como essa comissão vem desenvolvendo os trabalhos, renova em nós, todos os servidores da instituição, e vereadores e vereadoras do Brasil, essa fé na atividade política e também nos homens públicos que devotam a sua vida ao bem em comum. Para a União dos Vereadores do Brasil, a discussão sobre a alocação dos recursos, dos recursos federais através das emendas parlamentares, como prevê a proposta de emenda constitucional, é de suma importância para o país, pois o resultado certamente impactará diretamente a vida dos cidadãos, principalmente porque é de conhecimento que os cidadãos residem nos municípios. Considerando, então, que o texto que já tramitou no Senado não constou, não teve a participação da União dos Vereadores do Brasil e não houve a presença de vereadores na discussão, nós temos que saudar como algo extremamente importante, até porque, desde 2015, quando da apresentação da proposta de emenda, de lá para cá, a situação dos municípios só acabou por se piorar, acabou por tornar-se agravada. Muito porque, embora a vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, a doutora Tatiana, na primeira audiência pública aqui nessa comissão, tenha tentado mitigar os efeitos da atuação desse mandatário governamental junto aos repasses e convênios, o que é possível perceber é que nunca nós tivemos nos municípios problemas tão graves com relação às transferências, aplicações e prestação de contas de recursos provenientes da União. E isso, em muito, é agravado pela atividade do próprio banco. Mesmo que se tenha passado a impressão de que já tenhamos superado nessa situação envolvendo a falta de controle detectada lá na metade da década de 90 do século passado, nesses últimos anos, o que nós podemos perceber é que houve, e aqui já ficou muito bem esclarecido por todas as demais instituições que representaram e participaram dessa comissão, o que nós realizamos no país foi criar e alimentar um sistema onde nós estabelecemos critérios burocráticos e demasiadamente caros e ineficientes. Nesse cenário, a Caixa Econômica Verde da União dos Vereadores ela possui a sua parcela de culpa, muito embora municípios também tenham, nesse sentido, parcela de responsabilidade. Mas o que nós temos que convir é que, necessariamente, mesmo tendo recebido valores significativos a título de capilaridade, do exercício da sua capilaridade, a Caixa Econômica Federal não conseguiu estabelecer necessariamente elementos e critérios adequados para poder auxiliar os municípios na aplicação dos recursos e na prestação de contas. Muito embora seja também digno de registro que o governo federal, a partir de 2018, tenha realizado aí alterações nos sistemas de controle, estabelecendo novos critérios envolvendo
a fiscalização dos repasses, né, ainda isso é pouco perceptível, e isso tem prejudicado em muito, tem feito com que a vereança, a nível nacional, tenha perdido um pouco o crédito no sentido de que se consiga resolver os problemas que acontecem lá no município, né. Obviamente que nós, é de conhecimento público, que nós temos um pacto federativo que cada vez mais atrapalha a atividade municipal, de certa forma. E, por conta disso, resultante da escassez de recursos, dependendo cada vez mais das ajudas provenientes das emendas parlamentares e também dos programas governamentais, que os municípios, cada vez mais, acabam se encontrando presos a esse sistema arcaico de controle que se estabeleceu e que penaliza esse ente subnacional com a cobrança de taxas altas, através da sua intervenção, o que acaba prejudicando, porque, no final de contas, não há uma solidarização de responsabilidades. O ente mandatário do governo não auxilia na prestação de contas, mas não se solidariza com a responsabilidade, e isso acaba fazendo com que muitos bons gestores se afastem da atividade pública por conta dessa insegurança jurídica criada pelo sistema que ora é implantado na execução das emendas parlamentares, principalmente. Bom, nesse desenho constitucional, a colaboração existente entre os entes federativos, né, principalmente da União para com estados e municípios, ela é imprescindível para o desenvolvimento. E, necessariamente, essas transferências voluntárias que ocorrem, elas são a salvaguarda de muitos municípios, principalmente os municípios menores, aqueles municípios mais distantes dos rincões do Brasil, e que precisam, efetivamente, para manter infraestrutura e para manter investimento no atendimento de políticas públicas locais, de recursos provenientes de repasses através de emendas. E isso tem feito com que municípios acabem fugindo um pouco do modelo estabelecido por não conseguir, de certa forma, em algum momento, cumprir todos os requisitos, em razão também dos valores baixos de recursos, dos valores baixos de emenda serem penalizados com valores altos das taxas cobradas pela própria Caixa Econômica Federal para auxiliar no repasse. Bom, a questão, então, envolvendo, obviamente, a flexibilização prevista na PEC, né, referente à transferência dos recursos, é efetivamente algo que nós vemos com excelentes olhos, até porque isso vai fazer com que o recurso efetivamente chegue nos municípios, né, e nós teremos, assim, a efetividade na aplicação dos recursos e a eficiência do país, né, do modelo constitucional estabelecido para o país lá em 88. Quanto à questão envolvendo a análise de supostas inconstitucionalidades, a UVB ela se posiciona no sentido de que, embora possa inicialmente parecer que há uma inconstitucionalidade referente à questão da equidade na distribuição dos recursos entre os entes federados, isso parece não prosperar no sentido de que esse vício, ele ao ponto em que a emenda ela rediscute o pacto federativo de forma, mesmo que de forma reversa, ela permite, então, que haja uma redução entre as desigualdades dos entes, o que essa inconstitucionalidade acabaria por ser mitigada de alguma forma. Assim como, também como grande parte das instituições que já nos antecederam, que já vieram aqui trazer as suas declarações e os seus argumentos com relação à proposta, a UVB visualiza uma situação que denota um pouco de cuidado, no que diz respeito à possibilidade de infringir nas boas práticas de gestão pública, quando se permite a doação direta para a aplicação de recursos com gasto de pessoal e com pagamentos de dívida, principalmente porque, quando se estabelece a um ente federado a autonomia, se exige dele que, minimamente, ele possa cumprir com as obrigações com o pessoal, e permitir que ele tenha essa liberdade de atuar
no gasto de pessoal com recursos provenientes de emenda, seria basicamente intervir a todo momento na entidade, não só retirar dele, né, mas fazer com que ele não busque a todo momento essa autonomia que a Constituição lhe concedeu. Uma outra situação que nós entendemos importante também é a questão envolvendo as doações para o pagamento de dívida, que também já foi aqui muito bastante citada, porque a partir do momento, como todos os demais, a UVB também se solidariza nesse sentido, faz coro a esse ponto, no sentido de que permitir que haja pagamentos, a liberdade para o pagamento de dívidas seria permitir que haja perdão de dívidas para os entes, né, e o que isso traria, de certa forma, um prejuízo para a autonomia do município, e também essa questão envolvendo a constitucionalidade no tocante às equidades, né. Nós teríamos, a UVB tem, nesse sentido, essa preocupação. Um outro ponto importante que nós gostaríamos de alertar, e também já foi objeto de citação aqui, é a questão envolvendo considerando que há um incremento pelos repasses nos recursos municipais, que haja exclusão desse acréscimo, a fim de não permitir que o município aumente seu limite de endividamento, né, que isso não venha a compor a receita corrente líquida do município, e que não haja, então, um aumento de endividamento por conta desse acréscimo, em razão dessa zonidade que pode surgir dos repasses. Uma outra situação importante, e aqui uma referência expressa ao deputado Vermelho, no sentido de que nos solidarizamos e somos muito gratos pela emenda, no sentido de que, proposta à PEC, no sentido de que obrigar o município, muito embora pareça ser óbvio, mas obrigar o município que acrescente através do processo legislativo objetivo a inclusão dos recursos provenientes tanto de doação quanto de transferência, né, através do processo legislativo nas suas peças orçamentárias. Parece ser óbvio, mas a obviedade às vezes precisa ser dita, né? Bom, com relação a isso, uma outra situação que também entendemos importante é o fato de que, ao ponto em que detratores não reconheçam, mas a própria Constituição Federal estabeleceu no seu artigo 31, que é o Poder Legislativo, juntamente com os tribunais de contas, com o auxílio dos tribunais de contas, né, é dever de fiscalização do município. Então, deputado Aécio, nesse sentido, a UVB sugere, caso Vossa Excelência assim entender, acrescentar ao texto a possibilidade de que a PEC seja regulamentada por uma lei complementar, principalmente considerando a grande existência de normativas, né, principalmente as 187 normativas que já foram citadas, e a regulamentação desses dispositivos de fiscalização e de controle numa única normativa facilitaria muito para que os municípios que não tenham um corpo técnico tão grande possam realmente exercer a fiscalização desses repasses e, assim, cada vez mais fortalecer fortalecer o ente, né, no sentido de boas práticas de aplicação de recurso. Obviamente que nós temos a situação de que aqueles que são detratores da atividade do Legislativo entendem que o Legislativo, as câmaras municipais não seriam competentes o suficiente para poder realizar a fiscalização, mas há de se considerar que, em todo o território nacional, no que diz respeito principalmente aos repasses de educação e de saúde, as câmaras de vereadores, juntamente com os órgãos de contas dos estados, têm realizado um bom trabalho no sentido de que esses repasses, mesmo direto de fundo a fundo, têm sido efetivamente aplicados em prol da sociedade. Então, nesse sentido, a UVB entende de que aqueles que, porventura,
se opõem à aprovação da PEC não teriam muito êxito, porque efetivamente já é uma prática consolidada nos legislativos, os legislativos vêm realizando essa fiscalização e um acréscimo no que diz respeito aos repasses das emendas parlamentares, né, nos repasses da União, para os municípios não seria em absolutamente nenhum exagero, até porque se regulamentado através de numa única normativa todas as disposições, ficaria muito mais fácil para que isso acontecesse. No outro ponto também, a UVB entende que não há nenhum tipo de prejuízo no que diz respeito à fiscalização dos demais órgãos que poderão manter a sua autonomia de fiscalização, né? Até porque excluindo um mandatário, como prevê a própria PEC, isso facilitaria para que nós tivéssemos uma redução, efetivamente, no custo e uma aplicação mais efetiva dos valores repassados para os municípios. E a presença de um mandatário com um custo alto de operação, isso faz com que, efetivamente, tudo aquilo que já foi dito aqui, na realidade, vai inviabilizar totalmente alguns municípios pequenos, como alguns filiados à própria União dos Vereadores do Brasil, com 3.000 munícipes, 5.000 munícipes, alguns até com menos que isso, são completamente dependentes das emendas parlamentares, né, porque ainda não conseguem, muito embora tenham a sua autonomia no que diz respeito à gestão de pessoal, mas são completamente dependentes no quesito investimento e repasse de recursos e de serviços públicos para a sociedade. Seria basicamente isso, presidente Henrique. Eu encerro, né, colocando a instituição UVB à disposição do relator, deputado Aécio Neves, dos demais, também me colocando à disposição dos demais deputados, né, para questionamentos, se porventura houver. E, em nome da União dos Vereadores do Brasil, também estender um abraço ao deputado Vermelho, e agradecer pela oportunidade e dizer que estamos em pé e à ordem. Obrigado, doutor André Camilo, advogado da UVB, pela presença e pela explanação aí. Agora, gostaria de passar a palavra ao doutor Rogério Rodrigues da Silva, presidente da Abracam, pelo mesmo prazo de 20 minutos. Muito obrigado.